ficou barato a vitória do Arsenal sobre o Real Madrid. Por mais que tenha sido 3-0, ficou muito aquém do que o jogo proporcionou aos dois times. O Arsenal teve uma noite de gala e que fez com que o Real Madrid se tornasse irreconhecível, ao ponto da própria torcida do Arsenal falar que o Real Madrid era um Tottenham disfarçado. Mas por mais que tenha sido um show, um espetáculo, a gente poderia cravar que já está terminado o confronto? Ou o Real Madrid ele consegue virar no Bernabéu? E com base no quê? Que a gente pode acreditar numa virada do Real Madrid no Bernabéu, olhando os últimos jogos. O que comprova isso? Vamos falar nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais e eu conto com você. Quando você pega um ambiente como aconteceu no Emirates e você entende a sinergia da torcida para com o time, você entende que fatalmente aquele jogo é o maior jogo da história do clube. Ou fatalmente um dos 3 melhores. Sem dúvida nenhuma. Porque você está enfrentando o maior campeão da Liga dos Campeões. O time a ser batido, por mais que não esteja numa grande fase, o Real Madrid é o time a ser batido. Então você bota à prova a sua história contra ele. E uma oportunidade de você fazer um placar quase que irreversível para o jogo da volta. E quando você vê que tudo isso convergiu e aconteceu, você crava e fala: é isso aqui mesmo. É esse o ambiente que causou a maior noite da história do Arsenal. O Arsenal que faz um placar de 3-0, mas quando você olha somente os números, você vê que o jogo ele mostrou muito mais do que apontam as estatísticas. Por mais que tenha acontecido 2 estatísticas específicas, a quantidade de chute no gols e a quantidade de chutes no alvo. Quando você vê que o Arsenal ele teve 12 finalizações e 11 chutes no gol, e eu tô falando contra o Real Madrid, cara, isso resume muito bem que 3-0 foi mentiroso. Porque muito antes de ter feito o primeiro gol de falta, o Arsenal já tinha construído várias chances. O Arteta ele conseguiu armar um time que conseguisse neutralizar o que o Real Madrid tem de melhor, que é a escapada, que é o contra-ataque, unido com uma estratégia que o Arsenal ele usou muito bem na temporada passada, que é se valer do meio-campo para conseguir criar espaços atacando os laterais. O Arsenal ele fez muito bem isso na temporada passada. Esse ano não está tão brilhante quanto o time que terminou vice da Premier League, só que ele ainda tem as valências daquela equipe, como por exemplo, dominar o jogo quando ele precisa. O Arsenal também é um time de posse de bola, e ele teve isso, tá? Então ele botou isso à prova desde o primeiro minuto de jogo, falando: olha só, Real Madrid, eu sei que você é muito grande, mas eu vou botar o meu estilo de jogo. E mesmo o Arsenal sem Gabriel Jesus, sem Kai Havertz, sem Calafiori, sem Gabriel Magalhães, ele conseguiu ir para cima. Sem essas peças que poderiam dar uma outra dinâmica para o time. E o Arsenal conseguiu ir para cima desde o minuto 0 da partida. Onde já cria chances, onde o Courtois faz defesa, onde o Bellingham tira um gol em cima da linha, o Alaba tira gol em cima da linha. E você tem, na construção das jogadas, as valências do seu time, principalmente com a volta de Bukayo Saka. Só que, obviamente, a gente precisa destacar aqueles que foram especiais na partida, como o Declan Rice. 2 gols de falta absurdos de Declan Rice. Eu sei que tem gente que vai ficar falando que o Courtois deveria ter colocado mais um cara na barreira. O próprio Courtois deu uma entrevista falando disso, etc. Só que, cara, a bola foi tão bem batida por fora, fez uma curva absurda, que fica difícil imaginar que mesmo com o homem na barreira, ele não poderia ter tomado aquele gol. Pode ser que sim, pode ser que não. Beleza.
Mas a verdade é que a falta foi muito bem cobrada. Tirou completamente. Um golaço. O resultado já era muito merecido. Na verdade, era para estar mais de 1-0 ali. E, logo depois, mais uma falta. Segundo gol de falta, uma falta na gaveta. Outra do Declan Rice. Uma falta que não tem o que fazer. Se botasse 2, 3 goleiros, a bola ia passar e entrar. E você tá falando do melhor goleiro do mundo. Você não tá falando de qualquer goleiro, você tá falando do Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, Declan Rice, que nunca tinha marcado gol de falta na vida, marcou logo 2. 2 cobranças extremamente bem feitas. Declan Rice, que atinge a marca de ser o único jogador a marcar 2 gols de falta numa mesma partida em mata-mata de Champions. Isso nunca aconteceu na história. E pode reunir os maiores batedores de falta de todos os tempos, como o Juninho, como o Ronaldinho, como o próprio Beckham. Nunca aconteceu de um jogador marcar 2 gols de falta numa mesma partida. E Declan Rice possível esse feito. Esse feito que não acontecia na Liga dos Campeões em uma partida qualquer desde 2018. A última vez que um jogador fez 2 gols numa mesma partida foi o Neymar, no caso 2 gols de falta. Foi o Neymar contra o Estrela Vermelha em 2018, atuando pelo Paris Saint-Germain. Ou seja, tá cada vez mais difícil também acontecer gols de falta, mas 2 gols de falta dentro de uma mesma partida é cada vez mais raro. Só que você vê que o Arsenal merecia isso. E ainda no segundo tempo, Endo Trossard faz a jogada pro Merino, um cara que foi contratado como volante, que devido a todas as ausências, como eu falei, como por exemplo do Gabriel Jesus ou do Kai Havertz, ser improvisado como centroavante. E vai lá e consegue fazer o 3º gol. E é impressionante que o Arsenal não diminuiu o ritmo. O Arsenal continuou indo para cima do Real Madrid falando, olha só, eu vou fazer o resultado. Eu vou reverter esse placar, eu vou aumentar o caso. Ele quase aumentou. E seria muito justo se não fosse algumas defesas do Courtois e bolas salvadas, no caso do Bellingham ou até do Alaba. O Arsenal, que constrói um resultado da qual só foi invertido 4 vezes nesse século, tratando de Liga dos Campeões, somente em 4 confrontos, um time que saiu perdendo por 3 gols de diferença conseguiu reverter o jogo de volta, que foi lá atrás, em 2004, se eu não me engano, La Coruña e Milan, onde a La Coruña consegue reverter, Barcelona e Juventus, não, Barcelona e Roma, no caso. O Barcelona ele é revertido pela Juventus e a Juventus consegue a classificação ali em 2018, 2019, se não me engano. O Liverpool para cima do Barcelona, aquela revirada lá de 4-1 que o Liverpool, 4-0 que o Liverpool consegue reverter no Anfield, e o PSG e o Barcelona, aquele fatídico jogo do 6-1. Por essas 4 vezes. Nenhuma outra vez isso aconteceu. Então o próprio Real Madrid vai ter que fazer isso pela primeira vez. E é difícil a gente imaginar porque o Real Madrid não vem atuando tão bem e o Arsenal possui uma defesa muito boa. Para quem fica achando que o Arsenal é um time meio água com salsicha, o Arsenal possui a melhor defesa da Premier League. O Arsenal só tomou 26 gols. No caso, o líder Liverpool tomou 30. O Arsenal tomou 26. O Arsenal possui apenas 3 derrotas na Premier League. Ele tem uma defesa muito forte. Tudo bem que isso também vale pelo nome do Gabriel Magalhães atuando com a dupla com o Saliba. Só que o Arsenal tem um sistema defensivo muito forte, apesar de não ser o mesmo time plasticamente bonito como na temporada passada. Mas quando a gente olha e atua isso e amplia a nossa análise, a gente só não dá o confronto como terminado porque é justamente o Real Madrid. O Real Madrid, que em noites de Champions, 90 minutos do Bernabéu duram muito mais. Né? Se tornam infinitos a favor do time da casa. Só que o Real Madrid vem de jogos
em que ele não consegue vencer há 3 partidas. Ele tá tomando muito gol, tá? Se você for somar os últimos 2 jogos, ou mas os últimos 2 jogos no caso, se eu somar contra a Real Sociedad e contra o Arsenal, o Real Madrid tomou 7 gols. Ou seja, é um time que tá sofrendo muito defensivamente. E não só porque o time não tá encaixado, mas também tá faltando peças. Faltam contratações ali. Tá tendo que improvisar, às vezes, Tchouaméni, Camavinga. Hoje o Alaba teve que jogar na lateral. Tá tendo que improvisar o Valverde, porque o Lucas Vazquez não é confiável na ausência do Carvajal. E aí desprotege o meio-campo, com o próprio Camavinga, que foi expulso. O Modric, que não tem o mesmo vigor físico, isso é normal, o cara de 40 anos. E um trio de ataque que não tá funcionando muito bem, junto com o Bellingham no meio-campo. Vinícius teve um dia muito apagado, o Mbappé teve uma noite muito apagada, o Rodrigo irreconhecível. Então você vê que é um Real Madrid que depende demais dos seus atacantes, depende demais do setor de criação. E sem dúvida nenhuma, é um farol bem alto sobre o trabalho do Carlo Ancelotti. Porque a gente sabe que o Real Madrid, principalmente a torcida, ela é uma torcida completamente exigente, é o maior campeão da Europa, a camisa mais pesada do futebol mundial, beleza. Mas diversas vezes, quando a gente pega numa análise ampla, diversas vezes o Real Madrid ele jogou como ele jogou hoje. A única diferença é que o ataque conseguiu compensar e o Courtois estava em uma noite completamente diabrada. Quando não era ele, era o Lunin. Às vezes isso não vai acontecer, por mais que você seja conhecido como o time da remontada. Às vezes isso não pode acontecer. E é muito normal que isso aconteça, que não só não aconteça também, mesmo se tratando de Real Madrid. Então é muito mais fácil e muito mais seguro você chegar em um confronto tendo um sistema defensivo mais sólido. Não é o que acontece com o Real Madrid. O Real Madrid parece aquele típico jardim de cobertor curto. Eu tento arrumar uma solução aqui, só que falta, né? E por quê? Porque tá com um elenco muito curto também, que não fez contratações. Isso é uma coisa da diretoria junto com a comissão técnica. Por quê? Que não fez contratações. E nessas horas, pesam. Porque o Real Madrid atua com vários jogadores improvisados. E o sistema de jogo do adversário prevalece isso. O Bukayo Saka deitou em cima do Alaba. Então, o pessoal não sabia que isso poderia acontecer? Claro que sabia. E aí vem as críticas em cima da diretoria e da comissão técnica. Mas a gente sabe que, se tratando do Real Madrid, é um time que, claramente, você pode apostar como um time que vá ter chances de reverter esse placar. Se fosse qualquer outra equipe, a gente diria, esquece. Já é. O Real Madrid já se mostrou o time da remontada, vai precisar ter essa energia que os próprios jogadores falaram na saída do campo, que o Real Madrid é o time do eu acredito, o Real Madrid é o time do impossível, etc. Mas vai precisar jogar mais. Por mais que o Arsenal não seja um time muito brilhante, ele é um time eficiente e que com certeza o Mikel Arteta vai fazer com que os jogadores não caiam nessa onda de que já passamos, já está tudo acabado. Não, vai para a mesma concentração. A questão é como o Ancelotti vai mostrar esse time. Porque claramente o trabalho do Ancelotti não é bom. Houve um momento que parecia que o Real Madrid estava em ascensão. Só que claramente ele ainda não se mostrou um time. E se ele não se mostrar um time na próxima quarta-feira, e se ele também não se mostrar um time no próximo mês, já que vai encarar o Barcelona na final da Copa do Rei, o Ancelotti ele pode ser desligado do Real Madrid, por mais que ele seja um cara muito vencedor. Então você vê que a cobrança é absurda. E a gente vai ver nos próximos jogos como é que ficam o parâmetro dos merengues. Aí a gente vai fazer a projeção de Real Madrid e Arsenal para o jogo da volta no próximo vídeo. Só que o Arsenal ele tem que comemorar, porque é a maior noite do clube da história da Liga dos Campeões. E o Real Madrid precisa ligar o sinal de alerta, porque se você é conhecido como o time da remontada, se você é conhecido como o time do impossível, o time do eu acredito, o time da noite mágica, vai precisar reverter isso. E vai precisar de uma coisa que nunca
talvez pensou que é o quê? Contar com a sua defesa num bom dia, já que o Real Madrid sempre sofre. Deixa o like no vídeo se você chegou até o final. Tamo junto e até a próxima. Tchau.